Bom dia, crianças! Hoje é uma nova live e hoje estamos com a tia Zua. Bom dia, Jade. Bom dia, tia. Eu tô um pouco gritada, um pouco rouca, tá bom? Tá bom. Bom dia, Júnior. Bom dia. Ah, tia, esse aqui é meu cachorro. É Púquido. Ah, bom dia, Poquidu. Eu pedi pra mãe não deixar o Poquidu vir, porque esse menino, esse cachorro é muito bagunceiro. Ai, Ele não para de latir também. Ah, tá. Bom dia, crianças. Para quem está entrando ainda. Enquanto vocês estão entrando, vamos cantar uma música que se chama Um Bom Dia. Vamos cantar? Vamos cantar, Jade Júnior? Bora, tia. Vou esperar o pastor Elias. Bom dia! Que música linda! Também. Agora vamos lembrar o nosso versículo. Você lembra? Alguém de você lembra? Você sabe, Jade? Então fala aí. Porque o salário do pecado é a morte, mas o gratuito é a vida eterna. Mas o dom gratuito vai pra vida eterna em Cristo Jesus. Não sei. Ah, tá bom. Vida eterna e gratuita. Ei, o dom gratuito. Peraí, entendi também. Mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus. Nossa Senhor. Ah, é mesmo, tinha esquecido. Bom, para nós lembrarmos e ajudar o Júnior e a Jade, para lembrar um pouco, vamos falar todos juntos, né? Em 1, 2, 3. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6 e 23. Bom dia. E Júnior, ainda bem que você trouxe seu cachorrinho, porque hoje nós vamos ouvir uma história sobre um cachorro que se perdeu. Ó, senta aí, ouviu? E escuta bem direitinho essa história, cachorrinho. É, Púquido, porque daqui a pouco eu vou te ver na rua. Esse cachorrinho, o nome do nossa história se chama Piloto. Piloto? Mas achei que era de cachorro, tia. Ele dirige avião. Não entendi nada. O cachorro era piloto? Já vamos saber. Piloto era o melhor cachorrinho e ele pertencia a um menino chamado Roberto. Desde seu 8º aniversário, quando ganhou o cachorrinho, o Calhão, eles se divertiam muito, brincavam, pulando alegre. Era uma amizade muito feliz. Mas nem toda vez podiam brincar. Às vezes, quando Roberto ia para a escola, ele ficava em casa esperando.
Quando ele voltava da escola, Piloto saía pulando de alegria para ver Roberto. Era um cachorro preto e branco. Eu sei que não tá preto e branquinho, mas era assim. No dia seguinte, quando o Roberto voltou da escola, Piloto não estava à sua espera. Onde ele estava? Quando entrou em casa, perguntou para sua mãe: Mãe, onde está Piloto? Sua mãe ficou preocupada com a cara triste de Roberto, perdão. Disse: deve estar dormindo em algum cantinho da casa. Provavelmente os cachorros gostam de fazer isso, né? Roberto procurou por todos os lugares do quintal. Dentro dos arbustos, atrás das árvores, por todos. Dentro e para a casa. A casinha dele estava toda vazia e a vasilha ainda estava cheia de água. Roberto começou a chorar preocupado. Quando seu pai chegou e nada de Piloto, seu pai perguntou: quando você viu ele da última vez? Aí Roberto parou por um instante e pensou: bom, ele me seguiu até a esquina quando eu estava indo para a escola. Aí eu pedi para ele voltar para casa. Papai, será que se perdeu? Será? Poderia ter sido isso. Papai disse: não sei, mas depois do almoço vamos procurar, prometo. Na hora de dormir, nada de Piloto. E Roberto começou a chorar, preocupado, até que caiu o sono. No outro dia, quando o Roberto saiu para a escola, a vizinha perguntou se Roberto tinha achado Piloto, até que Roberto disse não. A vizinha tinha dito que a carrocinha, um homem levou o Piloto para a carrocinha. Não acredito! Que carrocinha? Quando os cachorros estão perdidos para a rua e levam para a carrocinha porque alguns não têm licença para andar nas ruas. Aí eles são levados aí. Pobre Piloto! E Piloto não tinha licença para andar nas ruas. E a vizinha disse para levar o cachorro era R$100. E Roberto não tinha nenhum dinheiro. E ficou preocupado. E ele ia esperar seu pai chegar em casa para logo pedir para ele. Roberto aí teve uma ideia. Ele disse: eu vou pro canil. Ele foi pro canil e não foi para a escola. Por que não quis ir para a escola? Estava tão preocupado que foi pro canil. E o canil era 3 km de distância, era muito longe. E ele foi no sol quente, muito quente. Até que quando chegou lá, viu o Piloto atrás de umas grades. Tá vendo aqui? Até umas grades. Roberto começou a chorar, as lágrimas descendo, era muito triste. Está tudo bem, Jade. E Piloto tentando alcançar seu dono. Até que um homem de 50 anos apareceu e vendo aquela cena tão triste, lembrou que quando era pequeno tinha um cachorro também que se perdeu. E que um homem ajudou ele a achar até ficar com ele. Vendo aquela tão triste, puxou algo do bolso. E era R$100. Eu quero! E disse: toma, garoto, pode levar seu cachorro. Roberto ficou tão feliz, que alegria, eles vão estar juntos de novo. Roberto ficou tão feliz e alegre. O homem abriu a grade e Piloto estava de volta com seu dono, felizes e alegres, pulando de alegria divertido. E Roberto disse: muito obrigado, senhor, muito obrigado. E foram para casa andando junto. Depois de Roberto ter contado para o seu pai tudo o que havia acontecido, depois de seu pai ouvir a história, ele disse: filho, isso lembra de uma história. Me faz pensar quando Cristo fez por nós, quando ele nos criou, que estávamos presos no pecado, que nem Piloto estava preso na grade. E que ele pagou o preço para nos comprar, para dar a sua vida. Que nem o homem te deu dinheiro para pagar pelo Piloto. Assim, ele pagou a vida para dar vida eterna, para ser nosso Salvador e limpar nosso coração, para sermos filhos dele. E ele pode ser seu Salvador também.
E Roberto disse, sim papai, eu quero que Jesus seja meu salvador. E ir para ele e ao céu e ele me levará para morar com ele, né papai? Sim, meu filho. Depois de Roberto e seu pai orarem juntos, finalmente Roberto se tornou filho de Deus. E você também, que ainda está preso no pecado, peça para alguém, ore para Jesus para ser seu salvador. E ele está te convidando também para ser o salvador no seu coração, para ele te levar para o céu e morar com ele, que está preparando esse lugar para todos que querem morar com ele. E também, se querem tomar uma decisão, peça um adulto, aos seus pais, alguém que vive com você na casa. Que hoje, essa história, para vocês se tornarem filhos de Deus. Que linda história, não é? Que linda história, não é, Fred Júnior? Tia, teve um final muito feliz, eu gostei. Sim, agora vamos cantar uma canção do livro Sem Palavras. Ai. Ai. Tá bom. Cuidado, pastor. Vamos esperar a música, instrumento. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão algo assim o tornou. E diz em sua palavra que em rua de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. De novo. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão algo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Que linda canção, né? Agora vamos ver quem está participando com a gente, não é? O pastor vai ver aí. As crianças e as crianças também. Sim. Bem, até, como é o pastor está todo perdido aqui. Nós temos aqui, pelo menos, nós temos quem? Nós temos a Jamília, o Gabriel. Oi, Jamila! Nós temos também aqui, por exemplo, nós temos a Bela está aqui com a gente. Oi, Bela! Aí eu preciso que os restantes deem pra gente um alô aí, se tem mais outras crianças que eu não estou conseguindo identificar aqui. A Vanessa e a Franciele também estão pedindo amor. Então tem as crianças, Oi, Vanessa, Franciele! tem o Ed também que está aqui, Oi, o Ed. Ed está assistindo do trabalho, inclusive. Crianças! Não é? Eu creio que até agora que são os que se manifestaram, pelo menos aqui, né? Não sei se o Rafael tá vendo, que o irmão Edson tá aqui também. Oi, né? Rafael, se estiver vendo. Tá certo? Então, por enquanto, são esses que manifestaram aqui, as crianças que estão hoje de manhã, né? Acho que... Elisa Clara! Elisa Clara também tá aqui, da irmã Oi, Elisa! Ah, Elisa Clara. Tem a Elisa, tem quem mais? Lá tem 3, né? Tá certo, Elisa Clara tá E aqui. os outros, os seus irmãos também. Ótimo. Que bom. Então nós temos aqui a Elisa Clara, graças a Tem Deus. mais né? alguém? Não apareceu uma amiguinha aqui, não? Não, o problema é que hoje a equipe tá mais reduzida aqui atrás, né? E lá na... Bom, então,
É só por hoje. Obrigado por ter vindo, crianças e os outros também. E na outra live, hoje tivemos uma nova tia. E na outra vamos ser alguém novo também. Ah, é mesmo, é? É. Espero vocês no outro domingo. Tchau, crianças! Tchau! Tenham um bom dia! Não tava na live? Não. Não tava não. Tchau. Tchau. Ok, bom dia a vocês, meus amados irmãos, sejam bem-vindos. Geralmente aqui atrás eu tenho pelo menos mais uma pessoa me apoiando. Aí hoje eu tive que ficar sozinho aqui porque a nossa equipe toda estava ali, né? Graças a Deus. E que bom, né? Que Deus tenha usado a nossa família para servir ao Senhor. E nós louvamos a Deus por isso. Eu vou para cá porque justamente o sol ali ele está fazendo sombra enquanto a minha equipe está aí. E no domingo que vem as crianças terão uma outra surpresa, teremos uma outra tia trazendo a história bíblica, não é? Não é a tia Mel, não é a tia Ana, nem a tia Zua, não é? Mas temos uma outra tia, então se você quiser saber, tem que estar aqui no próximo domingo. Aí tem os outros da equipe, né? O tio Nai, o tio Zeu. Então, mas muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua participação. É um prazer que você esteja apoiando. Nossa dica é que você faça com compartilhamento da página, uma vez que agora nós estamos nesse período de transição, saindo de um perfil, que seria o perfil Pastor Elias e Melanie, e partindo para a página Igreja Batista Glória Ebenezer, porque a partir de agora, a Igreja Batista Glória Ebenezer vai investir nesse lado da transmissão online, né? Então, por exemplo, na quinta-feira nós fazemos a transmissão direto do culto da igreja. Então, nós agradecemos a Deus que muitas pessoas têm alcançado. Mas você que está nos vendo, você também é fundamental para isso. Você compartilha essa transmissão, de preferência de modo público, né? Porque você tem no Facebook aquelas opções, público para amigos, então você coloca público, porque como a transmissão pública não tem nenhum problema quanto a isso, tá certo? Então você pode fazer essa transmissão. Então nós agradecemos muito a Deus, né? E Jamile, eu estou vendo que a Jamile está assistindo. Jamile, coloca novamente o nome, desculpa a minha velhice, o nome do teu esposo, que a gente quer cantar parabéns para ele. A Eliana vai colocar o nome de vocês aqui. A gente quer cantar parabéns para ele também na hora dos aniversariantes. Eu vou passar agora a palavra também para minha filha, né? Porque ela vai ajustar as coisas aqui para poder então a gente começar a segunda parte, tá bom? E muito obrigado a todos. E a Eliseu fez muito bem, viu, Eliseu? Foi muito bom, graças a Deus, pelo trabalho de hoje de manhã. Está com a Ana. Agora a palavra está comigo. Bom dia, irmãos. Espero que esteja todo mundo bem aí em suas casas. Bem, eu não tenho muita coisa para falar. Então vou passar logo aqui pro pastor. Depois desliga aquela luz aí atrás para não fazer. Uhum. Já tá com vocês. E não esqueça que eu tenho 7 anos. E olha quem eu esqueci aqui nessa lista. Eu tenho 7 anos, tá? Okay. Eu tenho 7 anos, né? Ok, então nós queremos cantar um cântico infantil que fala sobre salvação. Hoje teremos 2 cânticos que não são muito comuns de serem cantados, mas que eles são muito importantes por causa da mensagem. Eu estava vendo algumas músicas que são lançadas ultimamente, tem algumas até que a melodia dá para passar, mas são muito fracos de profundidade de letra. É lamentável isso, né? Não é que eu seja saudosista e só gosto das músicas antigas, mas porque infelizmente, em termos tanto de poesia como até de criação musical, elas deixam muito a desejar, tá certo? Mas, graças a Deus, algumas músicas ultrapassam o tempo, ultrapassam gerações
e elas chegam a nós e nós podemos continuar cantando porque falam de verdades profundas da palavra de Deus. Vamos cantar? Sei, 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 sei que Jesus é meu Salvador. Sei, 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 sei que Jesus é meu Salvador. Sei porque a Bíblia diz que Jesus me ama, Jesus me salva, meus passos guia, para o céu me leva, Jesus é meu Salvador. Sei, 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 sei que Jesus é meu Salvador. Sei, 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 sei que Jesus é meu Salvador. Sei porque a Bíblia diz que Jesus me ama, Jesus me salva, meus passos guia, para o céu me leva, Jesus é meu Salvador. Sei, 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 sei que Jesus é meu Salvador. Sei, 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 sei que Jesus é meu Salvador. Sei porque a Bíblia diz que se eu creio nele, Jesus me salva, meus passos guia, para o céu me leva, Jesus é meu Salvador. Acho que eu errei, né? Errou. Tá certo. Vamos lá. Ok, vamos lá de novo. Tá bom. Depois da segunda vez, aí só vai direto. Tá certo, tá certo. Eu errei aqui. Vamos lá de novo, agora corrigindo o erro. Tá bom? Vamos lá. Vou mandar o botão. Entendemos? Sei, 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 sei que Jesus é meu Salvador. Sei, 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 sei que Jesus é meu Salvador. Sei porque a Bíblia diz que Jesus me ama, Jesus me salva, meus passos guia, para o céu me leva, Jesus é meu Salvador. Sei, 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 sei que Jesus é meu Salvador. Sei, 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 sei que Jesus é meu Salvador. Sei porque a Bíblia diz que Jesus me ama, Jesus me salva, meus passos guia, para o céu me leva, Jesus é meu Salvador. Sei porque a Bíblia diz que se eu creio nele, Jesus me salva, meus passos guia, para o céu me leva, Jesus é meu Salvador. Ainda tá errado ali. Na verdade, é uma coisa só e só repete tudo. Mas tudo bem. Tá. Eu acho que eu não consegui pegar certo da Romilda. Ok, vamos lá. Vamos cantar o hino 306, que ainda estamos falando sobre salvação. Hino 306. Vamos lá? Foi Jesus que abriu o caminho para o céu, não há outro meio de ir. Não terei entrar no celeste lá, se o caminho da cruz errar. Para o céu com Jesus irei.
Vamos abrir nossas Bíblias agora para o texto de Mateus capítulo 12, verso 13 a verso 17. Mateus capítulo 12, ou Marcos, está certo, Elisor. Marcos capítulo 12, verso 13 até o verso 17. Está corretíssima. Marcos capítulo Eu estou em Mateus, estou insistindo com Mateus aqui. Marcos capítulo 12, do verso 13 ao verso 17. Marcos 12, 13 a 17 diz: E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem algumas palavras. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro, não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não pagar? Mas Jesus, percebendo-lhe a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles lhe trouxeram. Perguntou-lhes: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Disse-lhes então Jesus: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muito se admiraram. Então, que o Senhor nos ajude com esse texto a introduzir o nosso assunto hoje, que é o 15º distintivo sobre a separação entre a igreja e o Estado. Eu vou pedir ao meu filho Eluenai que ele me ajude a reposicionar a câmera para o nosso estudo dessa manhã. Eu vou aqui tentar colocar um cronômetro, porque em geral eu tenho muita dificuldade, porque eu falo demais, e aí eu acabo passando do tempo que tem que ir. E não que alguns irmãos tenho reclamado, mas eu sei que os irmãos também têm suas responsabilidades e estão contando com o tempo adequado, não é? Hã? Tá no DNA do pastor. Então, meus queridos, hoje eu gostaria de falar do 15º distintivo. E se você está vendo essa nossa live pela primeira vez, distintivo é o que nós chamamos as doutrinas ou ensinamentos que nos diferenciam de outros grupos. Não necessariamente que nos faz melhores. Eu não tenho essa ideia, eu creio que a maioria dos batistas regulares não tem essa ideia. Talvez você pode encontrar aqui e acolá numa outra pessoa dentro do nosso grupo, mas essa não é a ideia do grupo. A ideia é só esclarecer o que é que nós somos, ou somos distintos de outros grupos evangélicos. E aí, o nosso objetivo é que você olhe para a palavra de Deus e veja claramente se o que nós estamos ensinando é compatível com a palavra ou não. Não é? E para que você tenha um melhor conhecimento, você teria que voltar lá dos primeiros, principalmente nós começamos com o 5º distintivo, né? Porque nós iniciamos isso antes da pandemia na igreja local, lá no prédio, e aí depois nós demos continuidade. Então você pode nos conhecer. Eu gostaria de começar dizendo que nós acreditamos que Deus instituiu as autoridades seculares. O presidente, os seus ministros, os governadores, os senadores, os deputados, os prefeitos e todos aqueles que são investidos de autoridade. Então essas pessoas, como diz Romanos, eu creio que é o capítulo 13, Romanos capítulo 13, nós cremos exatamente nisso. Diz aqui: todo homem esteja sujeito às autoridades. Todos os homens estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por eles constituídas.
Então, nós acreditamos nisso, que as autoridades que existem foram constituídas por Deus. E eu quero deixar bem claro que todas. Então, por exemplo, nós não somos daqueles que acham que só o Bolsonaro foi constituído por Deus. Nós acreditamos que o Bolsonaro, o Temer, a Dilma, o Lula, o FHC e assim todas as autoridades que foram instituídas que foram eleitas ou por voto direto ou indireto, eles foram instituídos por Deus. É o que nós cremos como batistas regulares. E nós cremos justamente porque eles são autoridades, nós devemos respeitá-las, nós devemos obediência a essas autoridades. E esse texto também nos diz isso, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Romanos 13:2, tá certo? Então nós cremos, Deus instituiu essas autoridades, nós devemos obedecê-la no quesito de que essa é a vontade de Deus. E o terceiro é que nós devemos honrar também, não é, essas autoridades. Quer dizer, se ele é uma autoridade, eu tenho que respeitá-lo. Não apenas obedecer às leis que são colocadas, desde que elas não vão contra a palavra de Deus, mas honrar, respeitar essas pessoas como autoridades. E isso está tudo nesse contexto aqui de Romanos, quando Paulo fala isso à igreja de Roma. E nesse tempo, possivelmente, não sei bem se no tempo de Cláudio, qual é o tempo que Paulo está falando isso, mas com certeza os imperadores romanos não eram os melhores exemplos de bons governadores. Inclusive quando Pedro escreve para a igreja que está na Galácia, Bitínia, Ponto, Capadócia, possivelmente quem estava governando era Nero. Então, só para você ter uma ideia de que não é a qualidade em si inerente, se ele é um bom ou um mau governador, prefeito, presidente, que coloca sobre nós a liberdade de honrar ou não. É qualquer autoridade. Em Romanos capítulo 3, verso 7, ele diz claramente isso. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente este serviço. Pagai a todos o que é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então, primeiro, nós entendemos que Deus instituiu, nós entendemos que nós devemos obedecer às autoridades, nós devemos honrar as autoridades. Mas Paulo, falando ao seu pupilo Timóteo, ele diz também que uma outra responsabilidade que nós temos para com as autoridades é de orar. 1 Timóteo, capítulo 2, Paulo deixa isso muito claro para Timóteo. Ele diz, antes de tudo, 1 Timóteo 2:1, antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila, mansa, com toda piedade e respeito. Então Paulo diz, olha, orem por aqueles que estão no poder. Orem por aqueles que estão na frente da nação, para que nós tenhamos uma vida mais tranquila. E o Paulo deixa muito claro nesse contexto que o objetivo dele não é que a gente tenha uma vida simplesmente folgada, mas é que nós tenhamos condições de uma vida mais tranquila, ter oportunidade de pregar o evangelho. Esse era o objetivo de Paulo. Então, nós não somos pessoas alienadas. Nós entendemos que essas são nossas responsabilidades. E nós devemos ter responsabilidades como cidadãos e exercer o nosso direito como cidadão. Então, um dos nossos direitos como cidadãos brasileiros é votar em quem vai ser o presidente, quem vai ser o governador. Possivelmente esse ano vai ter eleição para prefeito, apesar de toda a pandemia, né? Mas nós sabemos que isso é algo importante e até certo ponto há muito interesse, né, nessa eleição. Então, nós como cidadãos estaremos exercendo o nosso direito de votar em quem será o próximo prefeito ou vereador para essa eleição. Não há nenhum problema com isso. Cada crente tem a sua liberdade de escolher quem é o seu candidato. Agora,
existe um pensamento que é uma base da fé batista. Estado e igreja são separados. Isto é, a organização igreja, ela não pode de forma nenhuma se juntar com o Estado, né? E a história tem mostrado que toda vez que há essa unidade, ela acaba em tragédia. É claro que nós estamos falando disso pelo fato, não negando que um dia haverá uma união de Estado e religião, mas esse dia será a união em Cristo, com o Rei Messias, quando Ele, que é o Rei, o Senhor absoluto, Ele em si vai reunir esses dois grupos, Estado e religião. Estado e fé. Política e fé, vamos chamar assim. Mas porque Ele é o líder perfeito, Ele tem esse direito. Mas qualquer tentativa de unir esses dois grupos, fé e política, Estado e religião, é uma tentativa usurpadora de instaurar o reino milenar na terra, e isso está errado. Parece uma coisa muito dura, mas é verdade. O único momento em que Estado e igreja vão estar juntos, em que religião e poder temporal, poder religioso e poder temporal vão estar juntos, em que fé e política vão estar juntos, vamos usar assim, é quando Cristo estiver, porque Ele vai ser a junção. Não vai ser uma questão de uma construção humana, vai ser o Messias que vai instaurar isso. Ele será aquele que vai instaurar. Antes disso, qualquer tentativa vai findar em tragédia. E é por essa razão que nós batistas regulares, cremos que igreja e Estado têm que ser separados. A igreja tem um objetivo claro na sociedade e o Estado tem um objetivo claro na sociedade. É por isso que Jesus Cristo, quando os fariseus chegaram ali para bajular o Senhor Jesus e tentar enganá-lo e tentar criar problema para ele, porque os judeus consideravam Roma usurpadora, mas os judeus tinham que pagar impostos, então tentaram pegar Jesus e disseram, olha, veja bem, é lícito pagar imposto? Jesus pegou a moeda e disse, quem é esse desenho que está aqui? Se era de César. Diz, então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então o Senhor Jesus Cristo não negou a existência de um Estado, e seja ele quem for que esteja liderando. Mas ele diz que enquanto não houver o reino milenar, essas duas entidades irão existir de forma paralela, mas elas não devem se unir, porque quando elas se unem, isso não faz bem à sociedade. Nós podemos ver claramente quando isso aconteceu, todas as vezes que uma religião se une com o Estado, a religião tende a se tornar absolutista. O que eu quero dizer com a palavra absolutista? Ela começa justamente a tentar impor a sua fé sobre as pessoas. E ela começa a ser usurpadora, ela começa a ser tirana, ela começa a ser justamente o contrário daquilo que a Bíblia diz, porque ela está cuidando de assuntos que não é dela. Quando, por exemplo, a igreja cristã, que ela culminou para a igreja romana, se juntou com o Estado, com Constantino, no IV século, imediatamente quem saiu perdendo foi a igreja. E a igreja, cada vez se sentindo poderosa, começou a perseguir outras pessoas. E o final dessa história é que durante 1000 anos, a igreja oficial, ela perseguiu muitos crentes verdadeiros. E em todos os lugares da história que a igreja se juntou com o Estado, outras religiões foram perseguidas, outros crentes foram perseguidos. Nós podemos ver isso na Alemanha, quando a Alemanha absorveu de maneira estatal o luteranismo. Nós vimos isso na França, quando a França absorveu, através do Estado, o calvinismo. Nós vemos isso, por exemplo,
na própria Suíça, quando o Estado absorveu o que a gente chama de zwinglismo. Zwinglismo, acho que é isso. Nós percebemos claramente na Inglaterra, quando o Estado absorveu, se juntou à igreja anglicana, que perseguiu, que foi justamente por isso que surgiu a Igreja Batista. Nós vemos isso nos Estados Unidos, quando na Nova Inglaterra a religião oficial era justamente o congregacionismo. E aí o que aconteceu? As outras religiões, as outras, digamos assim, práticas de fé foram perseguidas. Por quê? Porque a tendência quando o Estado e a igreja se juntam é se tornar absoluta. É por essa razão que nós não apoiamos nenhuma igreja que se compromete com ninguém, com nenhum político, seja ele de direita ou de esquerda. Nós não concordamos com isso. A igreja, ela não pode compactuar porque o Estado tem um compromisso e a igreja tem outro. Por mais que a agenda de um político ela tenha ideias que nós defendemos, mas a igreja em si não pode se juntar. Isso é uma coisa que nós cremos, que a história tem mostrado que quando se junta a tendência desta igreja, dessa religião, dessa fé, é se tornar absoluta, se tornar tirana, se tornar impositora sobre as outras pessoas e as outras consciências. Cada crente individualmente tem a sua liberdade, como a gente vai ver isso melhor no próximo distintivo, de escolher a quem vai apoiar e de prestar contas disso diante de Deus. Mas a igreja, como organização, nós cremos que ela não deve se envolver de maneira política com ninguém. Entendeu? Ela deve defender os princípios bíblicos, porque se tem um Estado, vou usar essa expressão aqui, se tem um Estado que a igreja está ligada e defende tudo que esse Estado diz de olhos fechados, é o reino de Deus. Se existe um Estado que ela guarda, que a igreja guarda, é o reino de Deus. Então deixa eu tentar dizer, nós vivemos no Brasil, somos brasileiros por natureza, por nascença natural, mas nós somos do reino dos céus, do reino de Deus, por nascimento espiritual. Esse nascimento natural vai passar um dia e vai ficar apenas o nascimento espiritual. Então só que nós já somos cidadãos do céu, nós já estamos aqui batalhando por esse estado que vai surgir, esse reino que vai surgir fisicamente, nós acreditamos, politicamente. Então eu vivo pelo reino de Deus, eu vivo pelo reino dos céus. Se esse é o reino que a igreja defende, e esse reino tem princípios que são dados pela palavra de Deus, pelo Senhor Jesus Cristo, esse é o que nós nos envolvemos. O que coopera com esse reino nós apoiamos, o que é contra esse reino nós rejeitamos. Aquilo que condiz com esse reino nós estamos dentro, aquilo que não condiz nós estamos fora. Então nosso compromisso, e aqui desculpa, eu vou ser bem claro aqui para alguns, eu fico preocupado quando alguns crentes colocam fechado com fulano de tal. Seja esse ou aquele político. Não, eu como crente não estou fechado com homem nenhum. Eu estou fechado com Cristo Jesus e com o seu reino. A igreja de Cristo está fechada com o reino de Deus. Eu posso ter simpatia, eu posso ter uma predileção por essa pessoa, por esse candidato, seja prefeito, vereador, deputado estadual, federal, senador, por conta da agenda dele e do discurso que está compatível com aquilo que eu creio na Bíblia. Mas eu não estou fechado com ele, porque ele é um ser humano. Eu estou fechado com o reino de Deus. Com esse eu fecho e não abro. Com esse eu estou realmente conectado. Então a gente deve ter muito cuidado. Porque, como eu digo, é muito fácil partir da admiração para a idolatria. E quando eu parto para a idolatria, não importa o que a pessoa fizer. Não importa os erros que ela fizer. Como eu já estou fechado, então eu vou passar por cima do que a Bíblia diz para apoiar o meu ídolo. Então essa é uma coisa que a gente tem que ter cuidado. Nós precisamos, amados irmãos, entender que essa foi uma base. E foi assim que a Igreja Batista surgiu. Por exemplo,
desde os seus primórdios, desde o seu início, desde que a igreja começou a se identificar como batista, essa foi a luta, por exemplo, de John Smith, foi a luta de John Helwys, e assim tantos outros servos de Deus que são tidos como os pioneiros da fé batista, mas essa era algo que eles diziam, não tem como o rei, o Estado, não tem nenhum poder sobre a igreja, e nem a igreja sobre o Estado. Então, os primeiros batistas lutaram para que houvesse essa dissociação, porque até então, tanto pela igreja romana como pela igreja anglicana, a história era que esses poderes eram casados, que eram unidos, que eles trabalhavam, e toda vez que isso acontece, quem principalmente sai perdendo é a igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo não foi criada para esse reino do mundo, foi criada para ser agente do reino de Deus. E não tem, lembra quando Jesus Cristo diz, ninguém pode servir a dois senhores? Então não tem como a igreja servir o reino de Deus e servir o reino deste mundo. É isso que precisamos entender. Não é possível servir o reino deste mundo e servir o reino de Deus. Esse mundo jaz no maligno, por melhor que seja a proposta governamental, mas esse mundo jaz no maligno. Entendeu? Eu não nego aqui que a história tem mostrado bons líderes, inclusive líderes que, através de um pensamento cristão, desenvolveram uma nação. Isso aí nós não podemos negar isso. Mas, sempre, para haver uma estabilidade e uma democracia verdadeira, era necessário que esses poderes estivessem distintos. Por exemplo, muito se fala, por exemplo, nos Estados Unidos sobre Abraham Lincoln, que era um homem que tinha fé, era um homem que tinha princípios, né? Se fala muito sobre ele. Justamente por quê? Porque há essa questão, né? Tem um celular ali dando alarme, né? Não é o meu não, tá? O meu ainda falta aqui uns 10 minutos. Então, veja só, eu sei que no Brasil já houve, por exemplo, muitos líderes que criam em Deus, eram pessoas de padrão e que fizeram bem essa nação. Mas só isso não me dá a liberdade de querer casar essas duas coisas. A nossa fé é muito clara que nós precisamos lembrar que nós somos súditos do reino de Deus, nós somos cidadãos do reino dos céus, nós temos um compromisso com o reino de Deus. Isso deixa claramente que nós não aceitamos também favores do Estado em termos de barganha, né? Por exemplo, eu já ouvi histórias de igrejas que já fizeram acordos com departamentos ou com candidatos. Olha, se vocês fecharem comigo, eu faço isso. Eu tenho até muita preocupação quando as igrejas, mesmo que elas estejam fazendo um acordo para uma ideia lícita, tipo, por exemplo, as igrejas todas fecharem com o candidato, para o candidato não aprovar, tipo, o casamento homossexual. Parece uma coisa boa, não, mas nós estamos juntando. Você está fazendo um compromisso com o homem. Aquele homem pode falhar. E quando ele falhar, vai ser uma coisa muito ruim para a igreja. A igreja deve pregar o evangelho, cada crente deve exercer a sua cidadania, mas quando essas duas coisas se unem, eu quero que você escute bem o que eu estou dizendo. Sabe quem vai sair perdendo dos dois? A igreja. Porque Cristo não instituiu sua igreja para isso. Eu não estou dizendo que de maneira nenhuma um crente não pode entrar na política. Eu tenho muita dificuldade com isso. Porque muitos querem ir, mas não querem ir para a cova dos leões, né? Se você quer entrar na política e diz, mas Daniel foi político. Se você estiver pronto para ir para a cova dos leões e não trocar sua fé por nada, não é? E você vai para a cova dos leões. Porque a política partidária, ela é enganadora. Você precisa entender isso. Mas toda vez que igreja e Estado se juntam, quem perde é a igreja. Porque ela não foi feita para isso. O Estado foi feito para politicamente administrar uma nação, um povo, uma região.
Você percebe claramente que os apóstolos investiram sua vida no reino de Deus. Eles agiram como cidadãos. Paulo, por exemplo, quando estava em Filipos, que ele foi preso sem julgamento, na hora que quiseram saltar ele pelas portas do fundo, ele disse, não, eu tenho direito, eu sou cidadão romano. Então, como cidadão, nós podemos e temos que exercer o nosso direito como cidadãos. Nós podemos protestar contra o que está errado e devemos protestar contra o que está errado. Nós devemos eleger políticos que eles tenham uma agenda que, pelo menos no discurso, é comprometida com os princípios da palavra de Deus. Mas uma igreja ser levada a fechar um acordo com o candidato, com o político, com o presidente, com o governador, isso não. Por exemplo, nosso governador emitiu um decreto para todas as igrejas fecharem os templos e não as atividades. Então isso não ofende a nossa fé. Até porque o motivo era a pandemia. Entendeu? Então nós estamos fazendo uma live, nós não estamos sendo proibidos de pregar o evangelho. Nas quintas-feiras nós já voltamos. E tem igreja que está fazendo domingo todas as suas atividades dentro do plano. Se Deus quiser, daqui a pouco isso vai passar, se essa for a vontade de Deus, e a gente vai voltar. Agora, se o Estado proibisse as igrejas de pregar o evangelho, aí nós iríamos ser clandestinos. Porque a Bíblia nos adverte, nos ordena pregar o evangelho. Nós seríamos clandestinos, sim. Mas essa lei que foi baixada, ela não vai nos tolir. Pelo contrário, ela abriu portas extraordinárias para a pregação do evangelho. Então, meu querido, uma coisa é você obedecer leis. Mas, por exemplo, se o governador chegar lá dizendo, olha, eu tenho esse candidato, vocês fecham comigo aqui, que aí a gente melhora aqui, a gente ajuda a rua, ajuda a comunidade, não. O senhor faz porque tem que fazer. O senhor faz porque o senhor acha que isso é o certo fazer, mas não porque a gente vai dar uma coisa em troca. Então nós, como igrejas, nós não aceitamos nem ajudas especiais, favores especiais, nem sustento financeiro do governo. É outra coisa importante. Existem países que quem sustenta a igreja é o governo, quem sustenta os pastores é o governo. Não. A igreja tem que ser autossustentável. E nem nenhuma das nossas organizações. Eu tenho muita preocupação quando nossas organizações utilizam de planos do governo para receberem favores. Tipo, existe essa lei aqui, a gente pode entrar nessa lei e conseguir esse favor, não é? Para a gente. A gente deve ter muito cuidado. Eu sei que em alguns momentos não há outra alternativa. Eu quero dar só um exemplo clássico aqui. No Estado, a PEC, para ela poder ter algumas entradas em alguns lugares, ela precisa ser reconhecida como utilidade pública. Como é que é isso? Só através de um político. Então, o diretor municipal, que é o pastor Josimar, ele então procurou um apoio político para que isso fosse levado à Câmara de Vereadores e depois à Assembleia para ser reconhecida a PEC aqui no Estado como de utilidade pública. Infelizmente, o único caminho para fazer isso é através de um político, é a lei que manda. Então, não tem outro jeito. E ele precisa desse reconhecimento para poder dar entrada em outras documentações importantes para a instituição. Eu não estou falando disso, eu estou falando quando há uma barganha mesmo, onde há justamente um apoio. Eu já ouvi falar de igrejas que o candidato prometeu dar todas as telhas e o telhado completo se fechasse o voto com ele, e a igreja fez esse acordo. Isso não cabe a nós. A igreja é autossustentável. Ela que se sustenta com seus dízimos e ofertas. E eu vou falar nisso mais à frente também, com algo que nós cremos sobre a nossa fé. Então, meus queridos, todas as nossas igrejas regulares têm essa convicção. As autoridades foram instituídas por Deus. Elas devem ser obedecidas naquilo que não contraria a Bíblia. Elas devem ser honradas e respeitadas, e devemos orar diariamente por elas, seja qual for. Mas Estado e igreja devem estar separados. Cada um cuida do seu lugar, cada um cuida dos seus negócios, vamos dizer assim, daquilo que são os seus interesses. Quando a história tem mostrado, e quando essas duas coisas se unem, dá exatamente em desgraça.
E quem sai perdendo é a igreja de Deus, que não foi criada pelo Senhor Jesus Cristo para isso. Eu sei que talvez você tenha algumas perguntas e você pode colocar nos comentários suas perguntas, mas essa é uma convicção que precisa ter. Você como crente, como cidadão brasileiro, você tem que exercer os seus direitos de acordo com a palavra de Deus. Mas lembre-se, a igreja, eu e você, estamos fechados só com uma pessoa, o Rei Jesus Cristo. O resto, nem comigo você tem que estar fechado. O resto são seres humanos, pecadores, falhos. Mas o único que nós devemos na nossa vida e vida eterna é ao Senhor Jesus Cristo. Usando nomes da nossa política atual, não foi a Socorro Nery que derramou seu sangue por nós. Não foi o Gladson Cameli que caminhou para o Calvário. Não foi o Bolsonaro que foi pregado numa cruz. Foi Cristo Jesus. Então, só com Ele nós estamos fechados. Que o Senhor nos abençoe e nos dê cada vez mais sabedoria de viver aqui como cidadão dos céus. Vamos orar. Amado Deus e Pai, somos gratos pela Tua palavra, somos gratos porque crentes em Cristo Jesus há séculos defendem que igreja e Estado sejam separados. Que o nosso trabalho no Estado é proclamar o Estado de Jesus Cristo, o Reino de Deus. Devemos ser cidadãos conscientes, responsáveis, agindo para o melhor da nossa sociedade, mas sem esquecer que o melhor para a nossa sociedade é Cristo reinando no coração de cada indivíduo do Brasil e do mundo. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos dado a Tua palavra como guia. Obrigado, Deus, por tudo isso. É o que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Enquanto o Elionai reposiciona a câmera e eu reposiciono aqui meu material também, né, eu gostaria de dar alguns pedidos de oração. E eu ia pedir também que se tem algum aniversariante da semana aí, contando de segunda até hoje. Tem o nome do esposo Da Jamile? Raco. Eu li lá. R-A-C-O. É Raco. Raco, né? Tá. Tá bom. Ótimo, vamos lá. Então eu gostaria de fazer alguns pedidos de oração, mas não, mas é só Raco o nome? É, o que tá vendo. Tá bom, ok. Não, porque para não você não tinha outro sobrenome, tá bom? Vamos lá. Então, vamos lá. Eu gostaria de continuar pedindo oração pela Lídia e a família dela. Né? Lídia, aí a sua família, seus pais, o Elisiário, a irmã Keila, seus irmãos, a Suzana e o Elineto. Não esqueçam da mãe do irmão Edson, a dona Naí, e a irmã Iracema, que graças a Deus fez a cirurgia, que é a irmã do irmão Edson. Também eu gostaria de lembrar a cirurgia do irmão Benedito. Irmão Benedito lá de Emanuel, que ele vai fazer do outro olho. Graças a Deus que o primeiro foi tudo bem. Continue orando pelo irmão Pedro, o irmão da irmã Dora. Não esqueçam de agradecer pelo André e Daiane, que nós estivemos pedindo, né, recentemente sobre a saúde dele. Graças a Deus melhoraram. O irmão Edson, aqui tem vários pedidos do irmão Edson, viu? Ele sempre manda, graças a Deus, os pedidos. Não esqueçam da Fernanda, a nora do irmão Edson. Inclusive, irmão Edson, coloca aí para mim como é que ela está, quais são as últimas notícias da Fernanda. Eu gostaria também de pedir oração. Esse 12º aí era justamente o pedido da Fernanda, da outra Fernanda, né? Pedir oração também, enquanto eu estou pedindo oração pelos pais da Nayane, o seu José, a dona Francisca, principalmente pelo seu José. Eu gostaria de também pedir oração por uma menina chamada Railane. Ela está com problemas de saúde, com leucemia e precisando de ajuda financeira também. Então, se você pode fazer isso, então a Melanie compartilhou no status dela, compartilhar no status. E se você não pegou, ela pode compartilhar. Você pode entrar em contato com a Melanie de novo. Também nós estamos pedindo oração e contribuição pela Dona Regina. Dona Regina já frequentou a nossa igreja e está lutando contra um câncer. E sua filha tem pedido ajuda. Inclusive, a conta é do nome da irmã Regina, tá? Só para você saber que é a conta da Caixa Econômica. Eu quero pedir oração pela a mãe de uma irmã em Cristo que tem sido uma bênção, que foi muito usada por Deus para ajudar principalmente a Melanie.
que é a esposa do Dr. Elson, né, o nome dele? Que é a Fernanda. A mãe da Fernanda teve um AVC e está internada. Eu esqueci o nome da senhora, da mãe da Fernanda. Eu acho que ela não falou lá. Então, mas é a mãe da Fernanda. A Fernanda, ela é cunhada da irmã Giovana, né? O irmão Elson é irmão da irmã Giovana, ele é dentista, tá certo? Então, eles abençoaram nossa vida fazendo um tratamento com a Melanie totalmente gratuito, não é? E foi algo deles mesmo, partiu deles isso daí, tá certo? Então nós agradecemos a Deus, mas a Fernanda, que é a esposa do Dr. Elcio, está pedindo oração pela sua mãe. Eu vou ver se eu consigo o nome dela para de noite já dizer o nome da mãe da Fernanda, tá bom? Lembra que tem duas Fernandas aqui nesse pedido. A Fernanda, que é nora do irmão Edson, e a Fernanda, que é cunhada da irmã Giovana, que está com a mãe no internado. Ok, Ana? A irmã Jamile tá pedindo oração pela sogra dela, a mãe do esposo dela. Imaginei que fosse. Que tá internada no INTO com Covid. E também que orem pela família, porque tá dando assistência para ela, né? Então eles estão de quarentena observando sintomas e tudo mais que eles não têm. Jamile da primeira igreja. Assim. Jamile Bastos. Então a Jamile Bastos, né? Então a Jamile tá, se você não percebeu nos comentários, a Jamile tá pedindo oração pela sua sogra, tá certo? A mãe do Raco, tá bom? Então, se eu estiver falando errado, você me corrige depois, tá? Ok? Então, orem por esse pedido, ok? E podem colocando os pedidos aí que a gente sempre... Eu tenho um pedido que eu estou esquecendo, mas vou ter que deixar para lembrar. Eu sei que tem um faltando aqui, mas eu vou colocar hoje à noite, tá bom? E agora nós vamos para os aniversariantes da semana. Eu gostaria de começar... Tem mais alguma coisa? Não. Tá certo? Então, eu gostaria de começar com a irmã Inês e o seu Antônio Batista. 50 anos de casado. 50 anos de casado. Parabéns para vocês, tá bom? Eu gostaria de parabenizar o Raco também. Oi! E eu gostaria de parabenizar esse menino lindo, Eliseu, aqui. 7 anos, né? 7 anos. Mas é também aqui de aniversário. A Kimberly também aniversariou nessa semana, então graças a Deus, né? Semana que vem vai ter mais 2 aqui de casa recebendo parabéns também. A Franciele disse que tem o Lucas Lima que fez dia Foi, 17. Lucas. Ô Lucas, E o Valdemar Lucas. que fez 18. E o Valdemar, Foi 18. isso, Valdemar, parabéns. Parabéns! Parabéns pra vocês, tá bom? Então Happy vamos cantar birthday. os parabéns aqui agora? Happy birthday para os três. Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos em vida, com Deus ao seu lado, um novo porvir, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Felicidades, felicidades, felicidades em Jesus, que nosso Pai te abençoe com alegria, paz e luz. Que Deus abençoe a vida de vocês, todos dessa semana e outros que talvez a gente deixou passar aqui batido, tá bom? Eu quero, antes de dar o alô, eu quero dar 3 avisos aqui. Primeiro, não esqueçam de compartilhar, os irmãos da Ebenezer, os devocionais do pastor Genuan. Não esqueçam de compartilhar os devocionais. E principalmente para amigos que não conhecem a Cristo Jesus, aproveite as redes sociais para evangelizar e distribuir o Evangelho de Cristo. Segundo, lembre-se que a Igreja Ebenezer agora está utilizando uma página, tanto no Facebook quanto um canal no YouTube. Divulgue, se inscreva, tá certo? Nós queremos que haja cada vez mais um avanço dessa mensagem para muitas pessoas, principalmente você que é da Igreja Ebenezer, que mora na Cidade Nova, né? Compartilhe com seus amigos vizinhos, para que eles possam conhecer ainda mais esse trabalho. E eu gostaria de convidar os casais a ficarem atentos, porque essa semana eu vou criar, os casais aí da igreja, e se você quer entrar essa semana,
nesse grupo, que é um grupo só de uma semana. Porque essa semana eu estarei postando devocionais e também alguns rápidos estudos para os casais da igreja. Então é a semana dos casais da igreja, tá bom? Então você vai receber um link de convite para entrar no grupo. Se você não entrar, eu entendo que você não quer entrar no grupo, né? Então, mas nós não vamos fazer isso de maneira assim, bom, vou lá e você já está no grupo, né? Eu vou enviar um link e aí você então entra no grupo através de um link. Geralmente eu vou mandar para um dos membros da família, tá certo? Se eu tiver o número do marido, eu vou mandar para o marido. Se eu tiver só da esposa, então eu vou ter que mandar só para o número da esposa, porque é o que eu tenho à disposição, tá bom? Se tiver dos dois, a Melanie está sugerindo, se tiver os dois, manda para os dois, pronto, tá certo? Mas o nosso objetivo é justamente isso, é que essa semana os casais, em especial na nossa igreja, sejam alimentados pela palavra de Deus e eles juntos possam estar, assim, fortificando os princípios da palavra de Deus, tá bom? Então, eu gostaria de terminar agora, ainda temos o alô. Para orar pela saúde da tia dela, Iris. Ok, a Franciele está pedindo oração pela tia dela, Iris, tá certo? Que já tem algum tempo que ela está aí batalhando com questão de saúde. Então orem pela Iris, a mãe do Júnior, a mãe do... Agora, esse é Pedrinho, não é Pedrinho não. Serginho. O Serginho não é mais Serginho, né? É o Sérgio, tá bom? Ok, estão conosco as crianças aqui que chegaram. Jamile, Gabriel, Clara, Marcelo e o João, ok? A Saíne, o Paulo e a Suriane, eu não sei, cadê a Samile também? A Samile também não? Está na outra ala? Tá na outra aula. Ok. Ela é grande. Ok, nós temos aqui irmão Francisco, irmã Lúcia, Vanessa e Franciele. Bom dia, Jael e Arthur. Bom dia. Bom dia. O Ed, que está nos assistindo até onde eu sabe, direto do trabalho. Bom dia. Dona Gracinha e seu Cici. Bom dia. Verônica e Renato Modesto. Bom dia, família moderna. Senilene, que está conosco aqui também. Bom dia, Edson e Raimundinha. Bom dia. Luana Florencio. Bom dia. Richard, Carol e Ninha. Bom dia. Benedito Pontes. Bom dia. Inês, Bruno, Gessinete, Gessileia e Ailton, e quem sabe o senhor Antônio Batista também. Bom dia. Jamile Bastos e Raco. Bom dia. Irmã Margarida e Dani. Bom dia. Eu vou dizer a família toda. Samile, Emily e Sancler. Bom dia. E a filha sai de Paula. Já falei ainda agora lá das crianças. A Maria Eduarda está conosco. Bom dia. Bruno Trindade, Tião, Maria José e Adriano. Bom dia. Anne Luziete. Bom dia. Pastor Isaías Jesus Carvalho e Claudete. Olá para você. E se tiver mais alguém aí, Pastor Isaías, da família, escreve o nome para nós. Olá. A nossa jovem Gabriela Lira, lá do Calvário. Oi, Gabriela Lira. Eliette Natal. Eliette, Alain, Felipe, a dona Cândida e a Beth. Oi, bom dia. Saudade. Nayane Queiroz, eu não sei se seus pais estão aí com você, Nayane. Oi, Nayane. E o nosso querido pastor Pedro Alencar. Só esse, só? Alguém Deixa eu mais ver apareceu aqui. aí? Só isso? Só um minutinho, que aqui funciona diferente agora. É. Só isso. Ok. Lembrando, se você nas transmissões quiser que a gente dê um alô para você no final, aí você coloca o seu nome, um alô, estou aqui, estou assistindo, nós teremos um prazer de mandar um alô para você. E desculpa se você está conectado e a gente não falou o seu nome, é porque essa mudança de perfil para página tem dado ainda para a gente tentar entender o que está acontecendo. Aí às vezes tem um no perfil, tem um na página, para ver se a gente consegue pegar as pessoas. Então, se o seu nome não foi citado, não é porque a gente não gosta de você, é só porque a gente não está conseguindo ainda algumas coisas, tá? Perdoe. Por isso que é mais fácil se der um alô. E aí, um comentário de alô que a gente consegue perceber isso melhor, tá bom? Alguém mandou bom dia. Bom dia. Larissa Amorim. Aê, Bom dia. Larissa Amorim, que bom, não é? E o Alan, a gente falou o nome do Alan, não falou? Não, nas Bom crianças dia, não. Alan. Nas crianças Eu não. esqueci de colocar aí. Bom dia, Alan. Bom dia, Alan. Ok.
E graças a Deus hoje foi muito bom, a Azul fez um bom trabalho hoje na primeira parte, né? Graças a Deus ela fica mais tímida ainda, né? Quando fala com ela. Então, e eu gostaria de terminar com um cântico. Esse cântico, ele é um cântico antigo também cantado pela Romilda, mas também muito profundo. Grande fardo de pecados meus, Cristo carregou sobre si. Meu pesar em paz se transformou, desde que a Jesus eu conheci. Sigo alegre no caminho para os céus, desfrutando a livre graça de Jesus, pois o fardo dos pecados meus, Cristo carregou sobre si. Né? Deixa eu só baixar um pouquinho. Vou cantar aqui. Grande fardo de pecados meus, Cristo carregou sobre si. Meu pesar em paz se transformou, desde que a Jesus eu conheci. Sigo alegre no caminho para os céus, desfrutando a livre graça de Jesus. Pois o fardo de pecados meus, Cristo carregou sobre si. Tá certo, 2, eu que errei aqui. Vamos lá de novo? Vamos cantar mais 2 vezes, que é para ficar um pouco memorizado. Vamos lá? Grande fardo de pecados meus, Cristo carregou sobre si. Meu pesar em paz se transformou, desde que a Jesus eu conheci. Sigo alegre no caminho para os céus, desfrutando a livre graça de Jesus. Pois o fardo dos pecados meus, Cristo carregou sobre si. Grande fardo de pecados meus, Cristo carregou sobre si. Meu pesar em paz se transformou, desde que a Jesus eu conheci. Sigo alegre no caminho para os céus, desfrutando a livre graça de Jesus. Pois o fardo dos pecados meus, Cristo carregou sobre si. Vamos orar e agradecer a Deus por mais um tempo juntos. Oremos. Amado Deus e Pai, somos gratos por mais uma Escola Bíblica Dominical. Obrigado por todos que estão assistindo, participando. Que o Senhor nos ajude cada vez mais a estarmos unidos com o Senhor. Pedimos todo domingo que o Senhor nos faça ter um dia de uma comunhão menos, digamos assim, menos atrapalhada com as coisas que às vezes o nosso trabalho, dia a dia, os dias úteis, normais, nos causam. Que hoje, que é um dia que a maioria de nós estamos em casa, no nosso lar, de fato nós possamos consagrar esse dia ao Senhor e possamos ter ainda mais uma comunhão mais serena, completa, transparente contigo. Senhor, oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Ok, muito obrigado pela sua presença, bom dia. E até às 18h30, estudando o livro de Abacuque, a profecia de Abacuque. Bom dia.